Se você está chegando agora, começando agora, te convido depois, vai lá no YouTube, vai lá no Spotify, e você pode ver as outras mensagens do legado para você ter uma ideia do contexto aqui. Mas nós estamos ainda nas bem-aventuranças, nós não saímos ainda das bem-aventuranças. Então nós já vimos bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os humildes, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os que têm o coração puro. E hoje nós vamos falar sobre os pacificadores. Lembrando que as bem-aventuranças, elas falam a respeito das características do salvo, do cristão genuíno, do cristão verdadeiro. Não é? Cada um tem uma. O cristão, o discípulo de Jesus, ele deve conter todas essas características. Muito bem. A de hoje está lá em Mateus 5,9 e diz bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Muito bem. O bom do Sermão do Monte é que ele é clarinho, dá para entender perfeitamente, né? Aqui ele vai falar a respeito da paz, aqueles que promovem a paz. O que são esses pacificadores que o texto aqui está dizendo? Um amigo nosso aí, o Dea Carso, ele vai dizer que essa bem-aventurança não traz bênção para os pacíficos, nem para os que anseiam pela paz, mas para os pacificadores, os que estabelecem a paz. Nós vamos ter na versão da NVT, a NVT vai dizer: felizes os que promovem a paz. Então, o pacificador que o texto está falando aqui, o pacificador que nós estamos vendo aqui no Sermão do Monte, é não aquele cara tranquilo, não aquele cara que está em paz, mas aquele cara que promove a paz em um ambiente ou em alguma circunstância onde há guerra, onde há tumulto. Então, o pacificador é aquele que coloca a paz em execução, que coloca a paz em prática. Todo cristão, de acordo com essa bem-aventurança, é chamado a ser um pacificador, tanto na comunidade quanto na igreja. Jesus deixou claro que nunca devemos buscar conflito ou sermos responsáveis por ele. Pelo contrário, somos chamados à paz. Devemos efetivamente buscar a paz e, na medida em que depender de nós, devemos viver em paz com todos aqueles que nos cercam. John Stott tem essa citação aqui. Ou seja, o nosso chamado como um cristão, o nosso chamado como um discípulo de Jesus é promover a paz, é levar a paz. Não sei se você lembra, no tempo de colégio, dava alguma briga, dava alguma baguncinha no pátio, um encarando o outro, e aí sempre tinha aquele miserável que fazia o quê? Vai deixar barato. Mexeu com a mãe. Ao invés de acalmar os ânimos, ao invés de separar a briga, ele colocava lenha na fogueira, colocava fogo no parquinho, né? O cristão, ele não deve ser aquele que aumenta a guerra, aquele que aumenta a discussão, aquele que aumenta o conflito.
O cristão deve ser aquele que promove a paz, aquele que acalma os ânimos. O cristão é o chato para muitos, porque no colégio, quem colocava lenha na fogueira, fogo no parquinho, era admirado e causava uma sequência, né? Era como se fosse um dominó, né? Outros começavam a colocar mais lenha, outros começavam. E aí aparecia um cara que, quando começava a ter a briga, que ia lá e separava. Não, vai você para lá, vai você para cá. Esse cara era o chato, o sem graça. Para com isso, deixa eles brigar. Não, e separar o quê? O crente, muitas vezes, ele é visto como chato, que estraga a festa, que estraga a bagunça. Então, nós somos aqueles responsáveis por promover a paz. Não é à toa que sempre quando há um conflito, há algum problema, há uma discussão, há quem que sempre se recorre, né, para fazer as mediações. Há um cristão. Porque até para o mundo eles têm a ideia, a consciência de que o cristão ele deve ser um agente da paz. Jesus deixa isso muito claro e nós vamos ver nas Escrituras como Jesus deixa isso claro, não só no Sermão do Monte. A pacificação é uma obra divina. Paz é a mesma coisa que reconciliação. Deus é o autor da paz e da reconciliação. Jesus Cristo, lá em Isaías 9:6, ele é chamado de príncipe da paz. Amém. O mundo ansiava pela vinda do príncipe da paz, o Messias. Mas por que Jesus ele é o príncipe da paz? Porque ele estabelece paz entre Deus e o homem. Ele remove todo o pecado, todo o motivo do afastamento entre Deus e o homem. Você precisa entender, nós precisamos entender que Jesus Cristo, ele é o nosso reconciliador. Ele nos reconcilia com Deus. Lembrando, nunca é demais repetir isso. O pecado separa o homem de Deus, separou o homem de Deus lá no Éden. Isso causou uma separação de Deus e o homem, uma separação fruto do pecado. Ou seja, estávamos sob a ira de Deus, porque Deus odeia o pecado. Mas o que acontece na vinda de Jesus e na morte de Jesus na cruz? A reconciliação. Jesus Cristo toma sobre si as nossas dores, o nosso pecado, ele leva sobre si a ira de Deus ali na cruz e nos reconcilia com Deus, traz paz do homem para com Deus. Ele traz paz não só com relação ao homem com Deus, mas também em relação aos nossos relacionamentos com o nosso próximo. Tudo foi afetado ali no Éden e no pecado. O nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Por isso que nós temos uma dificuldade muito grande. Não é à toa que lá nem tinha muita gente lá e já teve um assassinato, né? Nem tinha muita gente, tinha pouquinha gente lá. Então Jesus Cristo ali na cruz, né, é enviado por Deus para nos reconciliar com Deus. Ele traz paz entre o homem e seu semelhante, removendo o pecado e conduzindo as pessoas a uma relação direta com Deus. Se você quiser abrir, eu vou abrir aqui Efésios 2.
Efésios 2, do 11 ao 22, olha só o texto de Efésios aqui. Até o subtítulo desse trechinho ali, o autor aqui da NVT, ele vai colocar união e paz em Cristo. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si desses dois grupos uma nova humanidade. Assim ele reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Amém? Viu que profundo, viu que forte esse texto aqui? Há uma questão bem importante aqui que esse texto está falando aqui, que nós somos unidos apesar das nossas diferenças, nós somos unidos pelo sangue de Jesus. Por isso que nós estamos aqui reunidos como igreja. Não porque nós temos, que nós somos todos iguaizinhos. Não, nós somos bem diferentes. Todo mundo aqui é bem diferente, mas nós temos algo em comum que é muito maior do que as nossas diferenças, que é o sacrifício de Jesus, que nos reconcilia, que nos une, nos faz uma nova família, um novo povo, um corpo. Bonito isso, né? É forte isso. Graças ao sangue de Jesus. Amém. Então, Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz. Ele é o nosso pacificador. Se você quer aprender a ser um pacificador, se você quer aprender a ser um promotor da paz, olhe para a cruz, olhe para a cruz de Jesus. Nós vivemos num mundo onde a cada dia há menos paz. Nós vivemos num mundo em pleno 2022, nós temos uma guerra onde pessoas estão sendo mortas por inúmeros motivos. Nós vivemos num mundo que é tão famoso, que você já deve ter ouvido pra caramba, chamado bipolarizado. Nós vivemos num mundo onde não há comunicação, há extremos. O cara que quer ir para a direita não quer nem ouvir o cara que vai para a esquerda, e quer a morte do outro, quer o sangue do outro. Nós vivemos num tempo assim, e sempre foi assim. E tem uma coisa que nós passamos há um tempo atrás, foi muito triste, eu vi muita coisa triste, eu já estou até aproveitando aqui esse tema para até preparar nós como cristãos, como igreja. Está todo mundo sabendo, esse é o ano de eleição, né? E todo mundo, o que todo mundo está falando quando fala de eleição? O bicho vai pegar. Infelizmente, nas últimas eleições, o bicho pegou. E o triste, o que me deixava muito triste, é que o bicho pegou dentro das igrejas. Dentro das igrejas o bicho pegou. O que era de briga, o que era de desavença,
Muitas amizades terminaram, muitas famílias racharam, muitas igrejas racharam por causa de desavenças, por causa de diferenças. Não, é impossível um cara que pensa dessa maneira servir a Jesus Cristo. É impossível um cara que segue fulano de tal seguir a Jesus Cristo. Você já deve ter ouvido falar nisso. Mas isso já havia lá atrás. Se você olhar lá para os discípulos de Jesus, nós tínhamos Pedro, que era a favor da rebelião, do caos, era um revolucionário. Nós tínhamos Mateus, que era um publicano, ele era a favor de Roma, porque ele ganhava até de Roma. Imagina as tretas que devem ter dado ali. Você acha que não? Capaz que não. O que os outros discípulos e o próprio Jesus devem ter cuidado, deve ter moldado, deve ter transformado naqueles coraçõezinhos ali. Meu Deus do céu. Então começou lá atrás, sempre existiu, sempre vai existir. E aí eu te pergunto, aí você deve estar pensando, quem que estava certo? Era Mateus que estava certo ou era Pedro que estava certo? Quem que estava certo? Ninguém. Porque eles foram transformados por Jesus. Eles se tornaram nova criatura. E eles não seguiam uma ideologia, porque a ideologia deles era o cristianismo. Não há pensamento nesse mundo, não há ideologia nesse mundo que se compare, que chegue perto do cristianismo, da vida com Jesus. Jesus não é de direita, Jesus não é de esquerda, Jesus não é de centro, Jesus não é nada disso que tem aí fora, gente. Nada disso. Jesus é único. É único. Qualquer ideologia que você for estudar, que você for seguir, você pode ver até algumas coisas parecidas, semelhantes, mas não são iguais. Não são iguais. Em meio a esse caos, em meio a essa bagunça, infelizmente, não é que eu queira ser um cara pessimista, mas o bicho vai pegar. Qual é a nossa função como igreja? Qual é a nossa função como discípulo de Jesus, de cristão? E eu não estou dizendo aqui que você não deve se posicionar, é direito seu, e eu concordo, você deve se posicionar sim, mas você deve se posicionar com amor, com graça. E quando você vê a bagunça, quando você vê a guerra, você tem que ser um pacificador. Jesus nos mostrou ali na cruz o que é ser um pacificador. Após a sua morte e ressurreição, saudou seus discípulos com essas palavras, que até hoje, quando muita gente quando se cumprimenta, quando manda mensagem no WhatsApp, o que o crente fala? A paz seja com você. A paz seja convosco. O que significa isso? Por que Jesus está dizendo isso para os discípulos? Gente, graças aos sacrifícios, graças à minha morte, a paz com Deus, a paz entre nós. As boas novas, quando nós pregamos a Jesus, quando nós estamos falando de Jesus lá fora, nós estamos falando um discurso de paz. Nós estamos falando para o homem lá fora, pecador, rebelde. Nós estamos falando com ele. A paz com Deus, através de Jesus Cristo. A paz entre um homem e uma mulher, por causa de Jesus Cristo. A paz numa igreja, a paz entre os irmãos. Sabe por que o casamento dá certo? Sabe qual é o segredo de um casamento dar certo? A gente ouve muito aí fora, né? Agora essa semana aí, mais um casalzinho, estrelinha aí, se separou. Cara, eu fico impressionado. Como separam rápido esses artistas. Meu Deus do céu. E logo depois que eles tiveram um filho ainda. Pobrezinho. Pobrezinho. Mas qual é o segredo? Qual é o segredo do casamento dar certo? É ter Jesus, o príncipe da paz. Porque se tu for olhar a olho nu, né, cru, a olho humano, você olha para um casamento e você diz, cara, isso não vai dar certo nunca. Você olha para o Juninho,
Você olha para a Priscila, você olha para a criação que um teve, olha para a criação que o outro teve, tu olha para as manias chatas do Juninho, tu olha para as teimosias da Priscila. Você olha, cara, você olha assim e se diz assim, meu Deus, é o caos. Alguma hora isso vai explodir. Mas por que um casamento dá certo, gente? Porque é a paz. Por que uma igreja dá certo? É a mesma coisa. A igreja é que nem um casamento. É só você olhar para o lado aí, filho. Todo mundo diferente. Cada um de um jeito. Cada um pensa de um jeito. Eu uma vez eu estava conversando nessa ideia, né? E é uma da essência aqui da nossa igreja. Eu sempre falo para todo mundo. Aqui o objetivo não é que todo mundo fique dentro de uma caixinha igualzinho, não. Você vai ter suas diferenças, você vai ter suas diferenças de opiniões. Nós temos algo que é essencial, que não muda, que é Jesus Cristo. E só dá certo, a igreja só dá certo por causa do sangue de Jesus Cristo, que é maior do que tudo isso. Amém. E uma igreja, para ser saudável, para ser certo, dar certo, ela precisa estar debaixo do sangue de Jesus. E só dá certo por causa disso. Porque senão isso aqui ia ser um caos. Ia ser um caos. E por que muita igreja vira um caos? Porque somem os pacificadores. Nós deixamos de olhar para Cristo. Queremos defender as nossas ideias, a nossa vaidade, o nosso orgulho. E esquecemos que o nosso coração precisa estar debaixo da graça de Jesus. O amor de Jesus, o sacrifício de Jesus deve ser maior do que qualquer coisa que exista nesse mundo. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Olhe para Jesus. Aprenda com Jesus o que é ser um pacificador. O papel do pacificador cristão implica em não só propagar o Evangelho, mas também acalmar tensões, buscar soluções, garantir que a comunicação seja eficiente. Não, a paz que o cristão promove, ela não se restringe à proclamação do Evangelho. Ela também atua, como eu falei, nas tensões e nas brigas e nas discussões desse mundo. Começa lá no colégio, lá. Você adolescente que está estudando aí no colégio, já presta bem atenção no que eu estou te dizendo. Não seja aquele que coloca a lenha na fogueira. Seja aquele que promove a paz. E é difícil, é muito difícil ser alguém que promove a paz. É muito difícil, e fica mais difícil ainda quando há um envolvimento pessoal, ou seja, quando você está na situação, você está nessa situação de tensão. Eu nunca vou me esquecer, nas eleições passadas, eu fazia parte de um grupo, até sair desse grupo, porque esse grupo não tinha mais jeito. E aí, olha só, cara, era um grupo de pastor ainda. Olha só, nunca vou me esquecer. Aquele grupo eu só estava de enfeite, não fazia nada. Mas eu confesso, né, o meu lado pecador, por isso que eu demorei tanto para sair daquele grupo, que o meu lado pecador gostava de ver as tretas. Eu estou confessando um pecado aqui, gostava de ver as tretas. Eu nunca vou esquecer. Tinha uma galera lá que defendia né, e tinha outra galera que defendia outro. Esquerda e direita, né, gente? Gente, deu uma briga lá, uma discussão. Quando eu só vi assim, ó, sai. Aí, alguns amigos foram fazer o papel de pacificador. E cada um era de um estado, cada um era de um canto do Brasil. Mas eles foram, ligaram para os colegas, conversaram, falaram, não, cara,
Vamos perdoar, vamos fazer as pazes, vamos pedir desculpa. Cara, e foi custoso. Nossa, eles tiveram um trabalho, e liga para um, e liga para outro, e convence um, e tá. Cara, eu nunca vou me esquecer. Conseguiram fazer com que todos aqueles que saíram voltassem para o grupo. Aí um miserável, quando todo mundo entrou, em vez dele falar de qualquer outra coisa, ou apaziguar, ele foi lá e cutucou. E aí, vocês que voltaram aí, vamos resolver aquela situação? Saiu todo mundo de novo. Se você estiver envolvido, lembre-se de uma coisa. Tiago fala que a ira humana não produz a justiça que Deus deseja. Provérbios vai falar que a resposta branda desvia o furor. Traduzindo, abaixe o tom de voz e seja bem-humorado. Promova a paz. Se posicione, mas com amor, com graça. E não deixe que nada esteja acima do amor de Jesus. E é muito difícil quando nós estamos envolvidos. É muito difícil. E a paz, ela tem um preço. A paz, ela tem um preço. Ser o promotor da paz, ela tem um preço. A paz, ela não é calmaria e ela não é a qualquer preço. A paz, para Deus, custou a vida do seu único filho. Não foi barato. Não é uma graça barata. Jesus Cristo foi o preço. Deus mandou o seu único filho morrer ali na cruz. Nós já vimos isso, nós celebramos a Páscoa semana passada, com o objetivo de nos reconciliar com Ele. Há um preço a ser pago. Quando nós somos os promotores da paz, quando nós somos pacificadores, nós temos um preço a pagar. É um tempo que você dedica, é energia que você coloca, é chamar um aqui, é chamar outro ali. É complicado, é um desafio. Stott vai falar: o tempo e energia para ouvir bem ambos os lados custam caro, tal como livrar-nos de preconceitos, de brigas para entender pontos de vista opostos e do risco de enganos, ingratidão ou falhas. É o exemplo que eu falei para vocês ali no WhatsApp. E às vezes, nós entramos em desavença, às vezes nós nos deixamos levar, e às vezes o problema foi um erro de comunicação, foi um preconceito que nós tínhamos errado acerca da pessoa. E quando nós estamos envolvidos, o preço ele é bem grande, porque envolve uma dor de pedir desculpa e uma dor de pedir perdão, ou dar o perdão gratuito. De novo, está com dificuldade de perdoar, está com dificuldade de pedir desculpa, olhe para a cruz. Tudo você resolve olhando para a cruz. Olhe para a cruz. Lembre-se de Jesus lá na cruz, dizendo as suas últimas palavras: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Simples assim. Há uma recompensa por sermos pacificadores. O texto fala que o pacificador, aquele que promove a paz, ele será chamado Filho de Deus. O Filho de Deus aqui é muito mais profundo e precioso do que o significado dele de descendência, ou seja, filho de fulano de tal. Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos filhos de Deus. Mas aqui, no pensamento judaico, o Filho de Deus, ele está falando aqui
de portar um caráter. Um exemplo, quando alguém te chama de, desculpa aí, filho do cão, tá? Essa pessoa está insultando os seus pais ou está insultando você? Está insultando você. Ela está te comparando a um cão. Ela está te comparando a uma pessoa que parece um cão. O texto está falando aqui que a nossa recompensa, ela é maravilhosa. Porque ao sermos pacificadores, nós estaremos refletindo o caráter de Jesus. Amém. Precioso isso. Quando nós promovemos a paz, nós estamos refletindo o caráter de Jesus. Estamos sendo cópias de Jesus. Nós estamos imitando aquilo que Jesus fez. Nós estamos copiando aquilo que Jesus faz. Não somos apenas filhos. Temos o mesmo caráter de Jesus. Que você possa a cada dia promover a paz. E o nosso Brasil, a nossa cidade, o nosso mundo, ele precisa de paz. E vai precisar de paz. Fique tranquilo, que lenha na fogueira, fogo no parquinho, não falta gente para colocar. Não falta gente. Agora, cabe a nós o chamado de Jesus para os seus discípulos, o chamado de Jesus para nós é levar a paz, a começar pela propagação das boas novas e também de sermos agentes da paz. Amém. Sermos os chatos, sermos aqueles que acalmam os ânimos, que reconciliam, são instrumentos de Deus para reconciliar amizades, para reconciliar famílias, para reconciliar irmãos. E tem uma recompensa maravilhosa. Vamos estar ali refletindo o caráter de Jesus. E não tem nada melhor, deve ser a nossa ambição, deve ser o nosso desejo, é refletir Jesus nesse mundo. É refletir Jesus. Vocês acham que os discípulos, olha, eu acho assim, os discípulos, eles começaram, eu já falei isso para vocês, eles começaram a serem chamados de cristãos de uma forma pejorativa, era tipo um insulto, era uma agressão, porque estavam comparando eles a cópias de Jesus, a mini Jesus, não sei se está certo isso. Agora, você acha que isso era um insulto para os discípulos? Eu não sei você, mas o meu coração se infla, o meu coração fica todo faceiro, quando alguém olha para mim e fala assim, você é crente, né? Tem algo diferente em você. Você é de Jesus, né? Cara, eu te digo, esse sentimento que eu estou compartilhando com vocês é muito verdadeiro, porque eu já experimentei o oposto. Quando eu me apresentei como cristão e a pessoa falou, não, não, você de igreja, cristão, filho de pastor, horrível, cara, horrível. Agora, não tem nada mais precioso do que as pessoas olharem para você e não verem você. Não tem sensação melhor de ser invisível nesse mundo, contanto que o que as pessoas estejam enxergando seja a cruz de Jesus. Amém. Esse deve ser o nosso desejo, esse deve ser o nosso prazer. Sermos chamados de cristãos, filhos de Jesus, discípulos, não pelo que nós falamos,
não pela nossa vestimenta, mas pelas nossas atitudes. Há uma frase que eu acho muito legal, que o que nós fazemos grita tão alto que as pessoas não conseguem ouvir o que nós dizemos. Ou seja, as nossas atitudes testificam, dão peso para as nossas palavras. Ou seja, não são palavras jogadas ao vento, são carimbadas pela nossa ação e pela nossa atitude. Não adianta nada nós falarmos de paz se nós não levamos a paz. Amém? Vamos orar?